Em 1901, David Honig publicou um artigo que mudou para sempre nossa compreensão do paladar. Sua pesquisa deu origem ao que hoje conhecemos como Mapa do Paladar, uma ilustração que divide a língua em 4 áreas distintas. De acordo com esse mapa, os receptores na ponta da língua captam o doce. O amargo é detectado na base da língua e nas laterais, os receptores captam os sabores salgado e azedo. Desde sua criação, o Mapa do Paladar foi publicado em livros didáticos e jornais. O único problema desse mapa é que ele está errado. Na verdade, ele nem representa com precisão o que Honig descobriu originalmente. O mapa da língua é um equívoco comum, algo amplamente acreditado, mas em grande parte incorreto. Então, de onde vêm equívocos como esse? E o que torna um fato falso tão fácil de acreditar? É verdade que a história do mapa da língua começa com David Honig, como parte de sua dissertação na Universidade de Leipzig. Honig analisou as sensibilidades gustativas da língua para os 4 sabores básicos, usando sacarose para o doce, sulfato de quinina para o amargo, ácido clorídrico para o azedo e sal para o salgado. Honig aplicou esses estímulos para comparar diferenças nos limiares de gosto ao longo da língua dos participantes. Ele esperava entender melhor os mecanismos fisiológicos que influenciavam esses 4 sabores, e seus dados sugeriram que a sensibilidade para cada sabor de fato variava ao longo da língua. A sensação máxima de doce estava localizada na ponta da língua. Os sabores amargos eram mais fortes na parte de trás, o sal era mais intenso nesta área e o azedo nas laterais, no meio da língua. Mas Honig foi cuidadoso ao observar que cada sabor também podia ser percebido em toda a língua e que as áreas que ele identificou apresentavam apenas pequenas variações de intensidade. Como muitos equívocos, o mapa da língua representa uma distorção de sua fonte original, embora a natureza dessa distorção possa variar. Alguns equívocos consistem em desinformação, informações falsas intencionalmente criadas para enganar as pessoas. Mas muitos equívocos, incluindo o mapa da língua, se baseiam em informação incorreta, dados falsos ou enganosos que surgem de imprecisão não intencional. A desinformação é, na maioria das vezes, moldada por erros e falhas humanas, mas os erros específicos que levam ao equívoco podem ser surpreendentemente variados. No caso do mapa da língua, a dissertação de Honig foi escrita em alemão, o que significava que o artigo só podia ser entendido por leitores fluentes no idioma e familiarizados com o pequeno campo acadêmico de Honig. Isso deu início a um telefone sem fio que remodelava a pesquisa de Honig cada vez que era compartilhada com terceiros. Menos de uma década após sua dissertação, jornais já afirmavam falsamente que os experimentos podiam provar que o doce era imperceptível na parte de trás da língua. O segundo fator por trás da disseminação do mapa da língua foram as imagens que o trabalho de Honig inspirou. Em 1912, uma versão simplificada do mapa apareceu em um artigo de jornal que descrevia cautelosamente alguns dos mistérios por trás da pesquisa sobre paladar e olfato. Com rótulos claros distribuídos pela língua, a ilustração do artigo simplificava os diagramas mais complexos de Honig. Variações dessa imagem acessível passaram a ser citadas repetidamente, muitas vezes sem crédito ou consideração detalhada pelo trabalho original de Honig. Essa imagem se espalhou para livros didáticos e salas de aula como uma suposta verdade sobre como percebemos o paladar. Mas talvez o fator que mais contribuiu para esse equívoco tenha sido sua simplicidade narrativa. De muitas maneiras, o mapa complementa nosso desejo por histórias claras sobre o mundo ao nosso redor, uma qualidade nem sempre presente nos campos às vezes confusos da ciência. Por exemplo, até mesmo o número de sabores que temos é mais complicado do que o trabalho de Honig sugere. O umami, também conhecido como saboroso, agora é considerado o 5º gosto básico, e muitos ainda debatem a existência de sabores como gorduroso, alcalino, metálico e semelhante à água. Uma vez que ouvimos uma boa história, pode ser difícil mudar nossa percepção dessa informação, mesmo diante de novas evidências. Portanto, da próxima vez que você vir um gráfico conveniente ou ler uma anedota surpreendente, tente manter um ceticismo saudável, porque equívocos podem deixar um gosto amargo em toda a sua língua. Continue aprimorando suas habilidades de raciocínio com esses vídeos. E inscreva-se em nosso canal. Você nunca sabe
quando precisará das ferramentas para lidar com uma questão moral.